Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na nossa série Empresas Feitas para Crescer e hoje eu tenho o privilégio de receber um amigo que também é um empreendedor, o Edilson Santos, e ele vai falar um pouquinho pra gente da história dele, né? Porque ele não nasceu empreendedor. Não? Então conta um pouquinho pra gente, quem é o Edilson? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando de empreendedorismo. Bom, meu nome é Edilson, eu tenho 43 anos. Não precisa contar a idade. Não, mas é bom porque a gente vai descontraindo. E eu comecei aqui em Bragança como atleta profissional, eu fui jogador de futebol, fui jogador até os 31 anos e chegou um momento da minha vida que eu vi que no futebol eu não iria conseguir mais atingir meus objetivos, né, profissional e financeiro, e aí eu parti para a área de franquias. Né? Apareceu uma oportunidade para mim de abrir uma franquia e eu fui atrás desse novo desafio e fui me preparar para isso. Olha, que legal. Legal, né, gente? Porque franquia, que é uma coisa que a gente vai falar hoje, franquia é uma coisa fantástica. Você compra um negócio, você aperta um botão e ela funciona sozinha, não é assim, Edilson? Não é bem assim, né? Gente, hoje a gente vai falar justamente disso. Muitas pessoas acreditam, e realmente a franquia é uma oportunidade, né, para você começar em um negócio. E existem franquias de valores baixos que são acessíveis para uma pessoa que de repente não tem necessariamente uma ideia ou alguma coisa nesse sentido. Porém, existe uma mentalidade equivocada e muito equivocada de que a franquia, você aperta um botão e ela funciona sozinha. Como é que é isso, Edilson? Quais são os desafios de ter uma franquia? Bom, são vários os desafios, né? Que na franquia você é dono de algo que não é seu. Interessante. Eu sempre explico isso, né? Você é como se fosse um funcionário de uma empresa, mas ao mesmo tempo você é dono. Então você tem todas as responsabilidades de uma empresa sem ser o dono da marca. Então você tem que seguir regras muito específicas. Eu sempre falo isso, que a gente tem que seguir as regras, porque se a marca não é sua, a marca é de alguém, ele coloca as regras e você tem que cumprir. Porque se você fosse detentor da sua própria marca, você fazia aquilo que queria, o que pensava. Então, assim, eu acho que eu acho que é nesse momento que acontecem muitos conflitos entre o franqueado e a franqueadora. É o franqueado achar que sabe mais do que a franqueadora, sendo que, na verdade, você comprou o know-how deles, né? Exatamente. Então, a grande questão da franquia é isso. O que é você ter uma franquia? É você comprar o know-how. Know-how é o conhecimento. Então, teoricamente, aquela empresa, ela tem um ramo de atividade, no caso, o Edilson trabalha no ramo de pisos e revestimentos, né? E aí, ele vai lá, essa empresa, ela faz todo um estudo, ela produz, ela já vende e ela entende que ela já consegue entregar algo pronto. Quando você vai comprar uma franquia, então existe normalmente um produto ou um serviço já definido, existe um mercado definido, já tem todo um estudo, né, por trás todas disso. As regras e bastante regras, né? Tem regras tanto de área de atuação, tem regras de canais de distribuição, né? Eu sou franqueado da Porto Belo Shop, né? Eles têm 4 canais de distribuição, que é engenharia, que é venda para grandes construtoras, que a gente não pode atender. Tem a revenda, que são as revendas multimarcas, né? de todas as cidades. Tem a exportação, que é o mercado externo. E tem a Porto Belo Shop, que é atender clientes de consumidores finais, né? De classe A, B e B-. Então, assim, já é bem específico, cada um sabe a sua área de atuação para não ter conflito de canais, né? Senão um canal invade o outro e isso não é bom pro segmento e não é bom nem pro franqueado e nem pro franqueador. Exatamente. Então aqui a gente tem uma coisa muito interessante que a gente tem falado em alguns vídeos, que é essa questão do nicho. Então assim, cada tipo de negócio, cada franquia, ela com certeza vai ter um nicho específico. E aqui a gente vê uma coisa bem interessante, que são os canais de venda. Mesmo uma empresa com um tipo de produto, ela pode e deve ter vários tipos de canais de vendas de acordo com o objetivo que ela busca atingir. Até porque, quando você vai fazer uma venda para um atacado, por exemplo, você vai ter uma negociação diferenciada, você tem uma maneira diferenciada de lidar com isso do que você vai fazer, né, para o consumidor final, por exemplo. E aí, a título de gestão, o pacote vem pronto, né? Ou toma que o filho é seu. Não, assim, no caso da Porto Belo Shop, como é uma empresa que já tem 130 lojas, já tem um know-how
bem grande. Eu entrei na rede em 2006, eles já tinham 10 anos de rede, na época tinha 65 lojas, então eles já tinham know-how, já tinham uma experiência. Eles passam muitas coisas através de manuais de franquias, dão toda a consultoria de abertura, de processos, de tudo, mas é aquela coisa, o franqueado, depois de uma semana, 10 dias que o consultor vai embora, é ele que tem que tocar, a criança é sua, você que tem que cuidar. E aí eu fui me especializar, né? Eu fui fazer faculdade, eu fiz processos gerenciais aqui na USF, depois eu fui fazer gestão de franquias no MBA de gestão de franquias em São Paulo, e estou sempre procurando fazer cursos, me aperfeiçoar, e buscar novos conhecimentos, porque a franquia ela é muito dinâmica também. O mercado, ainda mais o mercado brasileiro aí depois de 2014, 2015, que ele deu uma enxugada, deu uma selecionada, né? Até a própria Porto Belo fechou algumas lojas, fez alguns movimentos, porque o mercado encolheu. Então, assim, você tem que estar sempre buscando inovar, gestão pessoal, gestão financeira, buscar sempre novos conhecimentos e novas formas de atender o cliente final, porque o cliente hoje está cada vez mais difícil de ser... Mais exigente, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E assim, é muito interessante isso, porque parece, né, e é lógico de propósito que eu estou perguntando isso, porque na verdade, gente, qualquer gestor, uma das coisas que é fundamental é você continuar estudando. Sabe que essa semana eu estava vendo um vídeo e um rapaz, ele fazia a seguinte pergunta: quem aqui já terminou os estudos? Aí todo mundo levantou a mão. Ele falou, pois é, esse é o problema. Na verdade, a gente não termina, né? A gente nunca termina, porque existe uma exigência por parte do mercado, existe uma exigência por nossa parte, a gente precisa crescer. Nós falamos isso num outro vídeo, todo organismo vivo, ou ele cresce ou ele morre. Não tem outra estratégia. Eu vou ficar estagnado. Então, se você vai ficar estagnado, alguém vai comer o pedaço aí da sua pizza, né? Do seu mercado, e não tem o que fazer. Agora, conta pra mim uma coisa, conta pra gente. Qual foi, assim, um dos grandes desafios que foi pra você fazer a gestão desse negócio? O que foi uma coisa que você falou, puxa, isso aqui eu vou ter que correr atrás para aprender dentro de tudo isso? Então, eu acredito que foi mais gestão de pessoas, né? Nas franquias a gente tem que cuidar de pessoas, ter equipe de vendas. Esse foi o grande... Porque eu sou uma pessoa muito introvertida, então assim, não foi fácil. Então eu busquei conhecimento, contratei pessoas para me ajudar. Então assim, eu acho que foi a área que eu mais tive problemas. Na área financeira eu já tinha uma base, eu sempre fui um cara mais seguro, tudo, e eu consegui me dar bem. Mas assim, eu sempre falo, você não é bom em tudo. Né? Ninguém é bom em tudo. Você vai ter uma área que você é bom, e nas outras áreas você tem que cercar de pessoas muito boas. Né? Graças a Deus hoje eu tenho gerentes muito boas, que me ajudam, tenho uma equipe muito boa. Mas no varejo a rotatividade é muito grande, então você está sempre trocando equipe, o pessoal sai, outras pessoas entram, a gente trabalha muito com mulheres, então assim, tem questão de filhos, momentos, né? Momentos da vida. Então assim, é isso que eu sempre falo, o varejo ele é muito dinâmico, então cada dia você acorda achando que não tem nenhum problema, né? E durante o dia vai aparecendo problemas e você tem que ir solucionando eles. A gente brinca que não é um leão por dia, é um de manhã ou outra tarde, né? Para o negócio ser mais empolgante. Mas né? É muito legal, mas assim, eu gosto muito dessa área, eu gosto muito da área de franquias, eu acho que assim, você tem que se preparar. Eu também já abri, eu tenho a Porto Belo Shop hoje, mas também já abri uma franquia que não deu certo, então assim, nem tudo dá certo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que... Pera aí, que é muita informação. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de gestão de pessoas. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque todo negócio que ele é feito para crescer, ele não pode ser feito apenas com base em uma pessoa. Muitas empresas, elas começam com essa mentalidade e começam errado. Quando um negócio, ele depende exclusivamente de uma pessoa só, o que vai acontecer? De repente, essa pessoa fica doente, de repente, essa pessoa quer tirar férias e precisa tirar férias, e o negócio não subsiste. Então, em algum momento, você vai precisar lidar com pessoas.
E lidar com pessoas vai desafiar você a sair da sua zona de conforto, né? Então, de repente, você é uma pessoa que se dá bem com todo mundo e pode, inclusive, ir para o outro extremo, confundir as estações, porque também não é saudável quando o colaborador acha que o dono da empresa é seu melhor amigo, né? Às vezes ele já mistura tudo, já faz uma bagunça, né, ali. Então, também não é saudável, precisa encontrar o equilíbrio. E o dono da empresa, ele é visto de uma maneira diferente a partir do momento que você é o dono do negócio. Então, gestão de pessoas vai exigir regras claras da empresa. A gente normalmente não gosta muito de regra, né? Porém, elas são necessárias. Um exemplo disso, você já imaginou se você fosse para um banco e aí o pessoal começasse a atender quem eles quisessem, né? Já ia dar briga logo, né? Então a gente não gosta de fila, a gente não gosta muito de senha, mas essas regras elas são necessárias. Em uma empresa é a mesma coisa. Não importa se você tem um funcionário, não importa se você tem uma empresa familiar, as regras elas são necessárias. Luísa Trajano esses dias estava comentando que existe uma cultura de que empresa familiar não dá certo, mas dá certo. Ela dizia isso e eu acredito também. Eu conheço empresas familiares que dão certo sim, mas a necessidade de regras para a gestão de pessoas. Gestão de pessoas não é só quando eu tenho um chefe, né, e eu tenho outras pessoas lá. É sempre que eu envolvo pessoas nesse processo, né? E agora que a gente já falou um pouco de gestão de pessoas, vamos conhecer essa história aí, né? Porque franquia era para dar tudo certo e não dá certo, Edilson. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Bom, há uns 2 anos atrás eu tive uma experiência, né, com a marca de roupas, não vem ao caso falar, mas assim, era uma marca que eu estudei, que eu vi com a minha experiência, eu achei que ia dar certo, era uma marca promissora e a gente abriu uma loja em Campinas e não deu certo. Assim, não deu certo por vários motivos, né? Questão de o local não foi bem escolhido pela franqueadora, a gente teve problema de pessoas, a gente teve problema de mudança de estrutura da franqueadora, a gente teve problema de mercado também. O mercado realmente de 2015 para cá encolheu muito, principalmente na área de vestuário, na área até de construção civil, a gente teve um encolhimento. Então, assim, não se converteu em vendas aquela perspectiva que eles tinham. Então, eu acabei repassando essa franquia, consegui repassar, mas tem empresas, tem franquias que não conseguem nem repassar e acabam fechando. Então, assim, é um mercado bom, mas é um mercado atento igual qualquer outro mercado, né? Em qualquer outra empresa, você tem que ficar sempre atento porque muitos crescem, mas muitos morrem também. Muitos morrem, né? Eu tive o privilégio de acompanhar, né? Não sei se é privilégio, né? Mas eu acompanhei esse processo, a gente acabou desenvolvendo um trabalho junto nessa época. E a gente pode dizer também que algumas pessoas, e aqui vai um grande alerta, elas abrem franquia, mas não têm a estrutura, né? Isso. Elas não têm a estrutura para oferecer para o franqueado. Isso. E aí o que acontece? Como já existe um papel desafiador por parte do franqueado, que é isso quem vai fazer as vendas, na verdade? A venda não vende, a marca, né? Ela não vende por si só. Você põe lá uma marca, é importante, é fundamental, mas se você não fizer um trabalho forte com pessoas, né? Marketing de pessoas. Na parte de vendas, e gente, vendas é o pulmão de qualquer empresa. Você pode ter o produto que for, se não vender, esquece. Vai fazer outra coisa, né? Vai fazer outra coisa. Então, não adianta, você tem que entender que vai precisar vender. E aí, uma das coisas que a gente presenciou nessa questão aí foi a falta de estrutura, né? Que a franquia tinha para dar. Não, você ficava... Só dá o par, né? Então, e uma coisa também que eu acho muito importante, né, a gente comentar acerca das franquias é justamente isso, você estudar. E é lógico que a probabilidade de errar, ela existe, né? Em qualquer coisa, em franquia, em qualquer empresa. Tem negócios que morrem também, né? A gente vê muitas coisas, principalmente com a internet, aí a gente vê muitas coisas morrendo, então tem franquias que realmente morreram. Assim, a dica que eu dou para quem quer ir para esse lado de franquias, assim, a gente tem a Associação Brasileira de Franquias, que é a ABF. É sempre assim, apareceu uma marca, apareceu um negócio, apareceu uma oportunidade, entra no site, pesquisa essa marca, né? A ABF coloca regras, até a gente ter uma lei de franquias que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que dá todo o suporte para o franqueado, todo o suporte para a franqueadora. Então, assim, é procurar pesquisar e saber. E mesmo assim tem o risco de dar Mesmo assim tem um risco, mas, né? assim,
Mas a probabilidade da franquia é muito maior do que um negócio próprio, né? A gente tem... A probabilidade de dar certo. De dar certo, é muito maior. O pessoal fala que de cada 100, 75 dão certo. Olha que legal, uma porcentagem muito boa. Só 25% que não dão certo. Então, assim, é muito grande. Já no negócio normal, essa taxa de mortalidade chega a 70%. Sim. Então, na verdade, um dos nossos objetivos de estar fazendo esse material é justamente para contribuir aí de alguma maneira para diminuir essa causa-mortes, né? Ajudar pessoas a saírem aí desse risco, porque quando você vai para uma franquia, por que né? Eu acho bem interessante, muito pertinente a gente falar dessa diferença. Poxa, por que numa franquia a probabilidade de dar certo é 75 e por que no mercado convencional, né, a probabilidade de dar errado é de 70? Por quê? Por causa do know-how. Porque a pessoa ela é preparada para algumas coisas, esse mercado já está estudado. Então, quando o nosso objetivo de fazer toda essa série e também o curso, né, que nós temos aí, o eudono.com, é justamente dar um embasamento para a pessoa que está começando. Porque uma das coisas assim, que para mim tem sido fantástica, que eu tenho percebido, é que as pessoas elas não sabem do que elas precisam. Sim. Ela não sabe. Então, tipo assim, não tem como ela procurar. Como é que você vai procurar uma coisa que você nem sabe que existe, né? Então, quando você vai começar, é tudo muito novo. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você, você já deu uma sugestão aí, né, para quem pretende começar com franquia, mas vamos pensar que tem alguém aí desejando entrar no mundo do empreendedorismo, qual é a sua sugestão para quem está começando agora? Se você pudesse dar um recado para quem está começando agora. Bom, é procurar aprender sempre. Ser dono, eu falo que você é dono 24 horas por dia, né? Quando você é empregado, você bate seu cartão às 18 horas, você desliga da empresa e volta no outro dia, 8 horas da manhã, 7 horas, depende. Quando você é proprietário, você pensa no negócio 24 horas por dia. Você está já pensando no dia da manhã, você bateu a meta do mês, você já está pensando no mês seguinte, você já tem que saber das contas, você já está preocupado com o 13º, você já está preocupado com as férias, você está sempre Você está em agosto preocupado com... Então você está sempre... É dinâmico, é gostoso, é desafiador, mas é dinâmico. É uma coisa que você tem que procurar e aprender sempre. É isso que eu sempre falo. E assim, eu já tive o prazer, eu posso até falar, de contratar a Johnny como minha consultora uma época. E foi muito legal, assim, olhar sempre de fora, é aquilo que ela falou. Muitas vezes você está dentro do negócio, mas você está focado em algo que você não está vendo o entorno, né? E quando vem alguém de fora com outro olhar, consegue detectar coisas. Ela colocou vários processos, colocou várias coisas que ajudou bastante. Eu acho bem legal essa... legal, coisa. Né? Gente, eu amo fazer isso, é muito bom. Mas, assim, uma coisa que eu quero comentar aqui, a gente até estava conversando, fazer um parêntese, mas que se encaixa muito bem aqui. Nós estávamos conversando, antes de começar a gravação, sobre a desconstrução da mentalidade, né? Muita gente começa a empreender e eu acredito que esse é um dos motivos que muitas empresas fecham. Elas começam o negócio achando o seguinte: vou ganhar rios de dinheiro, logo vou trabalhar menos, né? E aí ela começa o negócio. Ela começa a descobrir algumas coisas. A empresa não fecha para ela. Pode fechar a porta, mas o dono e o negócio são uma coisa só, né? E aí ela tem, a empresa é um organismo vivo, ela não ganha tanto dinheiro no primeiro momento, pelo menos, né? Só depois de alguns anos, né, gente? Daí é diferente, né, Edilson? Daí já começa... assim, o que um consultor também, né, que a gente tem bastante palestras quando a gente tem convenção na Porto Belo, ele falou assim que atrás de um CNPJ tem sempre um CPF. É uma frase muito legal que ele falou. Ele falou assim que todo CNPJ tem um CPF atrás, um ou mais. Então, assim, tem sempre uma pessoa cuidando daquela empresa. Então, e tem que ter, né? Então, assim, eu tive um caso que eu sempre conto, quando eu estava fazendo esse MBA, o melhor aluno da empresa, da turma, ele até estava trabalhando na Ambev na época, ele já era um grande diretor da Ambev. E como a gente estava no MBA de franquia, a gente falou: você veio fazer MBA de franquia, você pretende abrir uma franquia? Ele virou e falou assim: eu não pretendo abrir uma franquia, porque o meu perfil é de ter férias e ter o final de semana livre. Aí a gente falou: mas por que você está falando isso? Ele falou assim: não, porque quando você é dono o tempo inteiro. E eu preciso tirar minhas férias. Então, assim, uma pessoa muito inteligente, mas que tinha essa percepção de que ele não nasceu para ser dono de algo, ele nasceu para ser empregado. Então, assim, eu acho que cada um tem um perfil. E ele identificou o perfil dele. Ele era um diretor
E hoje ele é vice-presidente da Ambev, tudo, mas ele sabia que ele precisava desse período dele. Então, é bem legal isso. A pessoa que te conhece, ela sabia que para ser dona, ela ia ter que focar 100% no negócio. E ela não estava preparada para isso. A vida dela não era para isso. É muito legal. Porque a gente tem que entender isso. A empresa, ela não funciona no piloto automático. Uma coisa que, quando eu estava pensando no nome para esse curso, que é o eudono.com, uma das coisas que eu estava estudando, e não tinha nada a ver com isso, na verdade, né? Eu estava lendo uma matéria sobre questão de saúde emocional, e aí ele dizia que, assim como o nosso organismo, ele não separa a nossa saúde física da saúde emocional, né? Então, tipo assim, uma pessoa que está com uma crise de pânico, por exemplo, a pessoa tem taquicardia, tem uma série de sintomas físicos. E eu fiz a seguinte ligação, que na verdade, do mesmo jeito que o corpo ele não separa o organismo, a parte física da emocional, uma empresa ela não separa a parte que é o dono e a parte que é a empresa, é tudo uma coisa só. Então, realmente é muito importante essa coisa do desenvolvimento pessoal. Uma empresa, a gente falou isso na nossa última aula, uma empresa ela vai crescer na proporção que o seu dono crescer. Então, isso aqui que o Edilson comentou, né, de, poxa, beleza, comecei a empreender, meu ramo era outro, jogava futebol, até a gente estava falando com o Mexerica aqui outro dia, né, e aí eles são amigos, aí eu perguntei para ele assim, o que você acha que tem de parecido, né, entre o futebol e a empresa? Ele falou que tem que correr pra caramba. Tem que correr pra caramba. Tem que correr pra caramba, né? Então, assim, tem que se desenvolver, gente. Se você quer crescer, se você quer uma empresa que ela cresça, é importante que você cresça. Então, não importa se você tem uma empresa que hoje é uma garagem, a HP começou em uma garagem. Eu gosto sempre de citar isso e hoje é uma referência mundial de empresa. Então, não importa como você começa. Agora, quem vai determinar o crescimento dessa empresa é você, à medida que você cresce. O Edilson foi lá, pegou uma franquia pronta e entendeu o seguinte, cara, eu preciso crescer. Então, foi estudar. E então, nós não precisamos parar, terminar os estudos. Na verdade, aprender é uma descoberta maravilhosa, extraordinária. E eu quero estimular você a continuar aprendendo sempre, porque quanto mais você crescer, mais a sua empresa, que foi feita para crescer, vai conseguir crescer também. Deixa um recadinho para todo mundo aí, todos os empreendedores que estão matando leão por dia. Bom, continuar correndo, continuar lutando. E assim, na última convenção a gente teve uma palestra do Cortella, né, do Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo aí. Ele disse uma coisa que marcou bastante, que assim, tenha medo quando você não tiver dúvidas. Quando você não tiver dúvidas, aí que está o problema. Então tenha sempre dúvidas. Então assim, quando você está com um problema, quando você está com uma dúvida, que você está correndo atrás, você está crescendo. Então assim, procure sempre crescer, sempre aprender cada vez mais. Eu acho que esse é um programa que vai ajudar a gente crescer, conhecer, buscar e descobrir coisas que a gente nem sabia que não sabia. Exatamente, gostei dessa. É isso aí. Na verdade, isso é maravilhoso, né? Quem tem informação tem poder. Essa semana eu recebi uma mensagem de um aluno, ele falou, cara, eu não sabia disso. Eu falei, informação é poder. É isso aí, eu espero que você tenha aproveitado, né? Desenvolva-se, cresça, busque crescer e que a gente possa continuar construindo coisas muito interessantes que possam ser relevantes para você. E eu quero pedir alguns favores hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Meu grande objetivo é ajudar a diminuir essa taxa aí, né? De alguma maneira fazer a nossa contribuição para que as pessoas possam entrar no mercado do empreendedorismo, entendendo um pouco mais o que as aguarda, estarem preparadas para isso e que elas não desistam, talvez. Muitas pessoas desistem antes da hora que realmente não precisava. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele, curta a nossa página, segue a gente aí nas nossas redes sociais e fique atento que em breve nós vamos ter novidades. Edilson, obrigada mesmo por você estar aqui. Só uma coisa, a gente vamos entrar em um período muito bom de crescimento no Brasil, eu creio nisso. E a gente vai precisar de muitos empreendedores. É isso aí, gente. Eu acredito nisso também, tá? Então, é isso aí. Deus abençoe vocês. Uma semana extraordinária e cresça, porque a sua empresa foi feita para crescer.